Meu nome é Claire Donova. Tenho 36 anos e aprendi que um presente pode parecer bonito por fora e ainda assim carregar algo cruel bastante para mudar uma família para sempre. Naquela tarde, minha filha chegou em casa muito mais cedo do que deveria. Eu ouvi a porta da frente abrir e depois um som pequeno vindo do corredor. Não era um grito, nem um choro forte. Era aquele tipo de respiração quebrada que uma criança faz quando está tentando ser forte demais. Quando eu me virei, ela estava ali, ainda com o casaco de inverno, os olhos inchados de tanto chorar e uma caixa embrulhada em papel prateado apertada contra o peito. Ela não correu para mim primeiro. Ela estendeu a caixa como se fosse pesada demais para as mãos pequenas dela mesmo, sendo quase do tamanho de uma caixa de sapato. Eu perguntei o que tinha acontecido, mas ela só balançou a cabeça e sussurrou que mandaram ela me entregar aquilo e não deixaram reagir demais. Naquele momento, meu estômago gelou. Meus pais sempre julgaram meu casamento, meu trabalho, minha casa e quase todas as minhas escolhas. Mas usar minha filha como mensageira era diferente. Eu assentei no sofá, olhei o rosto, os braços, as mãos dela e prometi que ela estava segura. Depois abri a caixa. No começo eu não entendi o que estava vendo. Então percebi os pedaços rasgados, as marcas vermelhas, o bilhete dobrado embaixo e algo escondido dentro que nunca deveria estar perto de uma criança. Peguei o celular antes mesmo de ligar para meu marido. Quando minha melhor amiga chegou, um policial já estava entrando na minha sala e quando eu pensei que o pior já tinha sido descoberto, meu marido chegou em casa, parou na porta e encarou a pessoa ao meu lado. O rosto dele ficou pálido quando ele disse: "O que ele está fazendo aqui? Antes de eu te contar o que tinha dentro daquela caixa e porque essa frase mudou tudo, me diz como está o tempo aí onde você está hoje. Está calmo ou parece que uma tempestade está chegando também? Fica comigo até o final, porque essa é a história do dia em que eu parei de tentar manter a paz com pessoas que estavam dispostas a assustar minha filha para me controlar. Para entender por que eu não tratei aquela caixa como uma simples briga de família, você precisa entender de onde eu vim. Por fora, minha infância parecia normal. Nós tínhamos uma casa limpa em um bairro tranquilo perto de Madison, Wisconsin. Fotos de família no corredor, roupa de igreja aos domingos e pais que sabiam sorrir muito bem quando tinha outras pessoas olhando. Meu pai, Vior Whitaker, foi delegado por mais de 20 anos e ele levava aquela autoridade para dentro de casa todas as noites. Ele não fazia perguntas, ele dava ordens. Minha mãe, Marlene Whiter, trabalhava como secretária de escola antes de se aposentar e tinha um jeito de fazer qualquer coisa cruel parecer razão. Se meu pai levantava a voz, ela dizia que ele só estava preocupado. Se ele me ofendia, ela dizia que eu era sensível demais. Se eu chorava, ela me lembrava que outras filhas tinham vidas muito piores. Eu cresci aprendendo que paz dentro da minha casa significava eu ficar em silêncio. Quando virei adulta, achei que distância resolveria tudo. Eu construí uma vida que eles não escolheram por mim e isso já era visto como traição. Me tornei terapeuta ocupacional pediátrica porque eu gostava de ajudar crianças a se sentirem seguras no próprio corpo. Meu pai dizia que isso não era uma profissão de verdade. Ele queria que eu fosse advogada, que eu casasse com alguém importante e ficasse perto bastante para ele controlar minhas decisões. Quando eu me casei com Ethan, meu pai agiu como se eu tivesse jogado minha vida fora. Ethan não era rico nem chamativo. Não era o tipo de homem que meus pais poderiam exibir. Mas ele era calmo, gentil e paciente, exatamente o que eu sempre precisei. Meus pais odiavam não conseguir intimidá-lo. Quando nossa filha Harper nasceu, o controle deles mudou de mim para ela. Toda visita vinha com críticas. A escola era simples demais, a roupa era casual demais, a rotina era sem disciplina, as aulas de arte eram perda de tempo. Minha mãe sorria para Harper e falava coisas doces, mas depois coxava para mim que eu estava criando uma criança fraca. Meu pai dizia que criança precisa de estrutura, mas o que ele realmente queria dizer era obediência. Quando Harper tinha anos, eu reduzi o contato ao máximo sem começar uma guerra. Eles só viam ela em feriados ou aniversários, sempre com eu ou Ethan por perto. Nunca podiam dormir com ela, nunca podiam buscá-la na escola e nunca podiam discipliná-la. Por um tempo isso funcionou porque eles ainda se importavam em parecer bons avós. Até que Ethan recebeu uma proposta de trabalho em Denver. Era uma oportunidade grande, melhor salário, rotina mais leve, bairro mais seguro e boas escolas para Harper crescer longe daquela pressão.
Contamos isso num jantar de domingo, achando que eles iam ficar só decepcionados, mas educados. Minha mãe ficou em silêncio. Meu pai largou o garfo e olhou para Ethan como se ele tivesse cometido um crime. Depois ele olhou para mim e disse: "Você não pode tirar minha neta de mim só porque seu marido teve sorte." Eu lembro de Harper congelar na cadeira. Lembro de Ethan pegando minha mão por baixo da mesa e lembro de entender naquele momento que meu pai não tinha dito nossa filha ou sua filha. Ele disse minha neta como se ela fosse dele. Eu devia ter entendido ali que aquela mudança ia trazer o pior deles à tona, mas ainda quis acreditar que até meus pais tinham limites. Eu estava errada. Uma semana depois daquele jantar, eles mudaram de um jeito estranho, quase ensaiado. Minha mãe começou a me mandar mensagens todos os dias, cheias de corações, dizendo que sentia muita falta da Harper. Meu pai, que quase nunca pedia desculpas, deixou um recado dizendo que tinha sido duro demais e que não queria que Harper se lembrasse dele como um velho bravo. As palavras soavam boas, mas tinha algo nelas que me dava um arrepio. Meu pai não soava arrependido, soava como alguém tentando uma nova estratégia. Mesmo assim, Harper tinha só anos e gostava da ideia de ter avós que a queriam por perto. Ela não conhecia toda a história como eu conhecia. Não sabia quantas vezes eu chorei no quarto quando era adolescente enquanto minha mãe ficava do lado de fora da porta dizendo para eu parar de envergonhar a família. Harper só sabia que a avó tinha enviado um caderno novo de desenho e que o avô tinha pedido para ver seus desenhos mais recentes por chamada de vídeo. Por 2 semanas eles se comportaram perfeitamente. Faziam perguntas educadas, elogiavam a arte da Harper, diziam ao Ethan que Denver parecia empolgante. Minha mãe até disse que estava orgulhosa de mim por ter construído uma vida que dava mais escolhas para minha filha. Essa última quase me convenceu, porque era exatamente o tipo de frase que eu queria ouvir a vida inteira. Contei tudo para minha melhor amiga, Raquel Moore, durante um café no horário de almoço. Raquel me conhecia desde a faculdade da época em que eu ainda achava que poderia conquistar a aprovação dos meus pais sendo perfeita. Agora ela trabalhava como assistente jurídica em um escritório de direito de família e tinha aquele jeito calmo de falar de quem já viu muitas famílias se destruírem por controle disfarçado de amor. Quando eu contei que meus pais queriam um brunch de despedida com a Harper antes da mudança, ela não me disse o que fazer. Só perguntou que limites estão por escrito. Aquilo ficou na minha cabeça, então eu escrevi tudo com clareza. Harper só poderia ficar 2 horas num domingo à tarde. Minha mãe iria buscá-la e trazer lá de volta. Harper ficaria com o celular no bolso do casaco. Nada de paradas inesperadas. Nenhum outro adulto que eu não conhecesse. Nenhuma conversa sobre tribunal guarda ou tentativa de convencer a Harper a não se mudar. Minha mãe concordou com tudo por mensagem. Meu pai respondeu com o emoji de joinha, o que era tão estranho vindo dele que o Ethan leu 2 vezes e disse: "Eu não gosto disso." Eu também não gostei. Mas Harper estava animada. Na noite de sábado, ela ficou desenhando a nossa futura casa em Denver. No desenho, o Ethan segurava uma caixa de ferramentas. Eu segurava uma caneca de café, e ela ficava no meio de nós com um sorriso enorme com montanhas roxas ao fundo. Ela disse que queria mostrar para a vovó e o vovô que mudar não significava esquecer deles. Essa frase quase partiu meu coração. Crianças conseguem ser generosas com pessoas que não mereceram isso. No domingo, minha mãe chegou exatamente na hora. Abraçou o Harper forte demais, elogiou o cabelo dela e disse para eu não me preocupar porque seria só uma tarde tranquila. Meu pai ficou no carro. Eu observei da varanda enquanto Harper entrava no banco de trás com a pasta de desenhos no colo. Antes do carro sair, ela virou e acenou para mim pela janela. Eu acenei de volta tentando ignorar aquele peso estranho no meu peito. O Ethan tinha ido para o escritório terminar a papelada da transferência para Denver, então eu estava sozinha em casa. Fiquei com o celular ao meu lado enquanto dobrava a roupa e respondia e-mails. No começo, minha mãe mandou uma foto da Harper sentada na mesa da cozinha deles com um prato de panquecas. A Harper parecia um pouco rígida, mas estava sorrindo. Respondi: "Parece divertido. Por favor, lembra ela de me mandar mensagem se quiser." Minha mãe respondeu: "Ela está bem." 20 minutos depois perguntei como estava indo. Ela escreveu: "Estamos só conversando." Foi aí que eu levantei da mesa. Só conversando na minha família podia significar qualquer coisa. Liguei para Harper, mas caiu na caixa postal. Eu já estava pegando minhas chaves quando a campainha tocou. Tinha passado menos de 1 hora desde que ela tinha saído.
Quando abri a porta, ela estava ali sozinha chorando com uma caixa prateada nas mãos. Por um segundo eu não consegui me mexer. Meu cérebro viu os detalhes antes de entender o perigo. O casaco dela estava torto, um dos sapatos estava desamarrado, a pasta de desenhos tinha sumido, o rosto estava molhado de lágrimas, e ela segurava aquela caixa com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. Atrás dela, o carro da minha mãe já estava sumindo na rua. Ela não tinha levado a Harper até a porta, não tinha me ligado, só deixou minha filha chorando na minha varanda e foi embora. Eu puxei a Harper para dentro e tranquei a porta. Ela ficou parada no corredor, como se tivesse medo de dar mais um passo, e isso me assustou mais do que as lágrimas. A Harper não era dramática. Ela não chorava para chamar atenção. Se ela estava tremendo daquele jeito, alguém tinha feito ela se sentir insegura. Eu me ajoelhei na frente dela e falei bem baixo. Perguntei se alguém tinha encostado nela, se ela estava machucada, se precisava de médico. Ela balançou a cabeça dizendo que não, mas os olhos dela voltavam toda hora para a caixa. Então ela empurrou a caixa na minha direção e sussurrou. Eles disseram que isso era para você. Disseram para eu não abrir até chegar em casa. Eu perguntei, quem disse? Ela engoliu em seco e falou, vovô, depois completou. A vovó disse que você podia ficar brava porque não gosta de ouvir a verdade. Naquele momento alguma coisa dentro de mim ficou completamente fria. Peguei a caixa e coloquei na mesa perto do sofá, mas a Harper segurou minha manga antes de eu abrir. Ela disse, mãe, eles estavam falando de mim como se eu não estivesse lá. Eu sentei ao lado dela, coloquei uma manta nos ombros dela e disse que ela podia me contar devagar. Ela disse que o almoço começou normal. Panqueca suco de laranja pergunta sobre Denver. Depois meu pai perguntou se ela realmente queria se mudar ou se eu e o Ethan tínhamos mandado ela dizer aquilo. A Harper respondeu que queria estar onde os pais dela estivessem. Meu pai não gritou, e de algum jeito isso foi ainda pior. Ele se inclinou perto dela e disse que às vezes crianças não sabem quando os pais estão tomando decisões egoístas. Minha mãe falou para Harper que ficar perto da família era mais importante do que seguir um trabalho. A Harper disse que tentou mudar de assunto, mostrando o desenho que tinha feito da nossa nova casa. Foi aí que meu pai parou de sorrir. Ele perguntou por que ela tinha desenhado montanhas em vez dos avós. A Harper respondeu que o desenho era sobre Denver. Minha mãe pegou a pasta de desenhos dela e disse que ela era nova demais para entender o quanto estava machucando as pessoas. Depois meu pai saiu da sala com a pasta. A Harper disse que ouviu o papel sendo rasgado no corredor. Quando ele voltou, estava segurando a caixa prateada. Minha mãe já tinha colocado o casaco na Harper. Meu pai colocou a caixa nas mãos dela e disse, leva isso para sua mãe. Diz para ela não exagerar. Diz que isso acontece quando as pessoas esquecem onde pertencem. A Harper começou a chorar no carro, mas minha mãe não consolou ela. Só disse sua mãe precisa de um choque de realidade. Depois deixou a Harper na calçada e foi embora. Eu queria gritar, queria ligar para minha mãe e exigir explicações, mas a Harper me olhava como se a minha reação fosse decidir se ela estava segura. Então eu fiz a coisa mais difícil que uma mãe pode fazer quando vê o filho machucado. Eu fiquei calma. Eu disse para Harper que ela não tinha feito nada errado. Disse que adultos nunca devem usar crianças para levar mensagens assustadoras. Disse que a caixa podia esperar até ela se sentir pronta. Ela sentiu, mas continuou olhando fixo para a caixa. Depois falou, eu acho que tem alguma coisa ruim aí dentro. Eu mandei mensagem para Raquel com uma mão só. Por favor, venha agora. Aconteceu algo com meus pais. Depois levei a caixa para o balcão da cozinha longe da Harper e respirei fundo. O embrulho era bonito demais. Papel prateado, laço branco. Isso deixava tudo ainda pior. Crueldade não devia vir disfarçada de presente. Desamarrei o laço primeiro. A Harper escondeu o rosto na manta. Abri o papel com cuidado. Dentro tinha uma caixa branca de papelão. Em cima um bilhete dobrado com meu nome escrito na letra pesada do meu pai. Debaixo do bilhete eu vi papel rasgado, marcas de canetão vermelho e o canto de um dos desenhos da Harper. Então ouvi um bip fraco vindo de dentro da caixa. Baixo constante errado. Eu mandei a Harper ficar no sofá e não tocar em nada. Minha voz estava calma, mas minhas mãos tremiam tanto que eu precisei colocar a caixa na mesa. Tirei fotos antes de mexer no conteúdo, porque uma parte prática da minha mente já sabia aquilo podia ser prova. A primeira coisa que eu tirei foi o desenho da Harper.
ou o que sobrou dele. Meu pai tinha rasgado em tiras e colocado de volta na caixa como se fosse um quebra-cabeça feito para me fazer sofrer. A parte onde o rosto do Ita estava tinha sido arrancada. A parte de mim tinha um traço de caneta vermelha na boca. O corpinho desenhado da Harper tinha sido cortado completamente e colocado no fundo da caixa, separado de nós. Eu já tinha visto o comportamento controlador a vida inteira, mas ver aquilo direcionado à minha filha fez meu peito queimar. Debaixo do papel estava o coelhinho de pelúcia da Harper, aquele que ela tinha deixado na casa dos meus pais 3 meses antes. Ela já tinha perguntado 2 vezes sobre ele e minha mãe disse que não conseguia achar. Agora ele estava na caixa com a barriga cortada e costurada de novo com linha preta grossa. Caneta vermelha tinha sido rabiscada em volta dos pontos, como se fosse sangue. Eu ouvi a Harper fazer um som baixinho atrás de mim e virei a caixa para ela não ver. Foi aí que o bip voltou. Eu segurei o coelho mais perto, apertei de leve a costura e senti algo duro lá dentro. A Raquel chegou bem na hora em que eu estava usando a tesoura da cozinha para cortar aqueles pontos horríveis. Ela olhou para minha cara e fechou a porta sem fazer perguntas. Eu tirei de dentro um pequeno dispositivo preto menor que uma chave de carro. A Raquel olhou e disse: Claire, isso parece um rastreador. Por um segundo o mundo pareceu inclinar. Um desenho destruído era cruel, um bilhete ameaçador era cruel, mas um rastreador escondido dentro do brinquedo da minha filha era outra coisa. Isso significava planejamento. Significava que eles queriam acesso à localização dela. Significava que não era só raiva pela mudança, era tentativa de interferência. A Raquel mandou eu largar aquilo e fotografar tudo. Depois encontramos o resto. No fundo da caixa havia 3 fotos impressas. A Harper entrando na escola, a Harper em frente à aula de arte no sábado e a Harper ao lado do caminhão do Ita, no estacionamento do mercado. Nenhuma dessas fotos tinha sido postada na internet, nenhuma tinha sido tirada por nós. Alguém tinha seguido minha filha. Meus ouvidos começaram a zumbir, mas eu forcei minha mão a abrir o bilhete. Dizia: não exagere. A Harper pertence perto da família. Se você forçar essa mudança, as pessoas vão descobrir que tipo de mãe tira uma criança de todos que a amam. Temos provas de que você não é estável. Pense bem. Eu li 2 vezes porque minha mente se recusava a aceitar que meus próprios pais tinham colocado aquilo numa caixa e feito minha filha trazer para casa. A Raquel levou a Harper para o outro cômodo em silêncio, colocou fones de ouvido nela e deixou um desenho animado baixinho. Depois voltou e disse: liga para a polícia. Não sua mãe. Não o Itan primeiro. Polícia. Eu liguei para o número não emergencial porque naquele momento ninguém estava invadindo a casa. Mas eu disse tudo ameaça envolvendo uma criança, possível perseguição e um rastreador escondido em um brinquedo. Falar aquilo em voz alta me fez sentir como se eu estivesse descrevendo a vida de outra pessoa. O atendente disse que um policial iria até a minha casa. Enquanto esperávamos, a Raquel me ajudou a colocar tudo dentro de sacolas de papel limpas em vez de plástico, porque ela disse que era melhor para preservar as coisas caso alguém precisasse analisar depois. Ela não estava agindo como minha advogada, estava agindo como a única pessoa ali que conseguia pensar com clareza enquanto meu mundo desmoronava. A Harper perguntou uma vez se estava encrencada. Eu fui até ela na hora, me ajoelhei e disse que não. Disse que os adultos que a assustaram eram os que tinham feito algo errado. Ela sussurrou: o vovô disse que você ia ficar brava comigo se eu chorasse. Aquilo doeu mais do que o bilhete. Eu disse a ela que chorar era o corpo dela dizendo a verdade. Quando o oficial Daniel Price chegou, ele não me tratou como eu tinha medo. Ele pediu para ver a caixa, o bilhete, as fotos e o dispositivo. A expressão dele mudou quando viu as fotos da Harper na escola. Ele fez algumas perguntas suaves para ela com eu ao lado. Ela contou sobre o Brent, sobre o desenho rasgado e sobre meu pai dizendo que a mãe dela só ouvia quando estava com medo. O oficial anotou tudo com calma. Então veio a batida na porta. Não foi leve. Foram 3 batidas fortes, como se a pessoa do outro lado achasse que ainda tinha direito àquela casa. Olhei pelo olho mágico e vi meu pai na varanda, o maxilar travado, os olhos frios. Antes que eu dissesse qualquer coisa, ele gritou: Claire, eu sei que você chamou a polícia. Abre isso aí antes de envergonhar essa família mais do que já fez. O oficial Price se deu um passo à frente e disse para eu abrir só se me sentisse segura. A Raquel levou a Harper para o corredor. Eu abri a porta deixando a corrente ainda colocada. Meu pai olhou por cima de mim, viu o policial
e sorriu como se tudo aquilo estivesse abaixo dele. Disse que tinha vindo explicar um assunto de família. O oficial mandou ele dar um passo para trás. Meu pai não deu, disse o pai dela. Tenho o direito de estar aqui. Foi exatamente nesse momento que o caminhão do IT entrou na garagem. Ele entrou em casa ainda com a jaqueta de trabalho, a chave numa mão e o celular na outra. Eu só tinha conseguido mandar 3 palavras antes dele sair do escritório. Vem para casa agora. Ele esperava me encontrar abalada. Talvez uma briga com meus pais. Ele não esperava encontrar um policial na nossa sala, a Raquel no corredor, como uma sentinela, e meu pai dentro da nossa casa, com aquele mesmo sorriso de quem já tinha vencido. O Ethan parou tão de repente que a porta quase bateu no ombro dele. O rosto dele ficou pálido. Não raiva primeiro, só pálido. Então ele olhou para mim e disse, o que ele está fazendo aqui? Do jeito que ele falou, todos os pelos do meu braço se arrepiaram. Eu perguntei o que ele queria dizer com aquilo. A expressão do meu pai mudou por meio segundo. Sou o suficiente para eu entender que tinha algo que eu não sabia. O Ethan olhou do meu pai para o policial e depois de volta para mim. Ele disse, Claire, ele veio no meu trabalho hoje de manhã. A sala ficou em silêncio. Até meu pai parou de fingir o sorriso. O Ethan contou que meu pai tinha esperado ele no estacionamento em frente ao escritório. Não gritou, não fez ameaça direta daquelas óbvias. Isso nunca foi o estilo do meu pai, quando podia ter testemunhas por perto. Em vez disso, ele disse ao Ethan que levar a Harper para Denver era um erro, que os tribunais valorizavam estabilidade e que um homem com o passado dele deveria ter cuidado antes de arrastar uma criança para outro estado. Meu estômago despencou. Anos antes, o Ethan teve ansiedade depois de um acidente de trabalho numa obra. Ele buscou ajuda, se recuperou e construiu uma vida sólida. Meu pai sabia disso, porque minha mãe tinha ouvido eu comentar uma vez numa conversa privada. Agora ele estava usando isso como arma. O Ethan disse que meu pai falou, eu sei mais do que você imagina. Eu sei o horário da escola dela. Sei que a Claire sai cedo às quintas-feiras. Sei que você não consegue vigiar eles o tempo todo. Se você insistir nessa mudança, eu vou garantir que as pessoas certas façam as perguntas certas. O Ethan não tinha me contado porque achou que meu pai só queria assustar. Ele ia me falar naquela noite depois que a Harper dormisse. Mas agora a caixa estava aberta na nossa mesa, e a ameaça já não estava mais escondida atrás de palavras cuidadosas. O oficial Price pediu para o Ian repetir tudo devagar. Meu pai interrompeu dizendo que aquilo era ridículo, que o Ethan estava exagerando, que todo mundo estava transformando amor em crime. Então o oficial perguntou sobre o rastreador. Meu pai disse que era por segurança, disse que o mundo era perigoso, que a Harper era pequena, e que se os pais dela estavam decididos a tomar decisões irresponsáveis, alguém responsável tinha que pensar adiante. Perguntei por que ele colocou aquilo dentro de um brinquedo de pelúcia e mandou com desenhos rasgados e um bilhete ameaçador. Ele apontou para mim e disse, por que você não escuta, a não ser que alguém te force a escutar? Minha mãe chegou 10 minutos depois, sem fôlego, já chorando antes mesmo de entrar. Ela olhou para o policial, depois para a caixa, depois para mim, e pela primeira vez, parecia realmente assustada. Mas não assustada pela Harper. Assustada com as consequências. Ela começou a dizer que nunca quiseram machucar ninguém, que as fotos eram só para mostrar que estavam presentes, que os bilhetes pareciam piores do que eles queriam dizer. E então ela cometeu o erro que mudou tudo. Ela disse, a gente só queria te assustar o suficiente para você pensar direito. A Raquel fechou os olhos, como se não acreditasse que minha mãe tinha falado aquilo em voz alta. O oficial Price anotou tudo. Eu olhei para minha mãe e perguntei, vocês queriam me assustar assustando minha filha. Ela chorou mais forte, mas não negou. Meu pai mandou ela calar a boca. Foi aí que o velho padrão apareceu na frente de todo mundo. Ele mandava, ela obedecia. Eu já tinha feito parte desse padrão também, mas não mais. O oficial Price disse aos meus pais que eles precisavam sair da propriedade e que qualquer novo contato poderia piorar a situação para eles. Meu pai tentou discutir dizendo que conhecia a lei. O oficial respondeu com calma. Então o senhor entende porque isso é sério. Depois que eles foram embora, eu liguei para a escola da Harper e tirei os 2 da lista de contatos de emergência. O Ethan trocou as fechaduras naquela noite, mesmo eles não tendo chave. A Raquel me ajudou a salvar tudo, prints, áudios de caixa postal, e-mails e fotos em uma pasta só.
Na manhã seguinte, meu pai enviou um e-mail longo para vários parentes, dizendo que eu era instável, que o Ita era controlador e que estavam afastando a Harper dos avós amorosos. Mas ele não sabia que a câmera da nossa campainha tinha gravado ele na varanda, mandando eu abrir a porta antes de eu envergonhar a família. Ele não sabia que o oficial Price tinha ouvido ele dizer que era um assunto de família enquanto estava na frente de uma caixa cheia de provas. E ele também não sabia que a Harper tinha contado outra coisa para Raquel depois que achamos que ela já estava dormindo. Ela disse que o vovô falou que se ela ficasse quieta, ele podia ajudar ela a continuar em Madison. Aquilo acabou com qualquer dúvida que ainda restava em mim. 2 dias depois, houve uma reunião de família na casa da minha tia. Não porque eu queria paz, mas porque meus pais já tinham começado a espalhar mentiras e eu queria a verdade dita uma vez só com testemunhas. Meu pai chegou confiante. Minha mãe chegou pequena abatida. O Ethan sentou ao meu lado. A Raquel também foi, não como advogada, mas como a pessoa que tinha visto a caixa antes de qualquer um tentar dizer que eu inventei tudo. Meu pai começou com um discurso sobre direitos da família. Eu deixei ele falar. Depois disso, o Ethan colocou o vídeo da campainha para tocar. Em seguida, a Raquel colocou na mesa as fotos impressas da caixa do bilhete e do rastreador. Ninguém defendeu meu pai. Ninguém, nem uma pessoa. O rosto dele ficou vermelho. Ele bateu na mesa e gritou: "Ela é minha neta." Eu me levantei e olhei direto nos olhos dele e disse: "Não, ela é minha filha. E você nunca mais vai usar ela para me controlar." Aquele foi o último dia em que meu pai esteve na mesma sala que a Harper. Na manhã seguinte, o Ethan e eu entramos com um pedido de medida protetiva temporária com a ajuda de um advogado indicado pela Raquel. Levamos tudo: o bilhete, as fotos, o rastreador, o vídeo da campainha, os prints dos e-mails do meu pai, o depoimento do oficial Price, o relato do Ethan sobre a ameaça no estacionamento e, o mais difícil de tudo, o relato da minha filha sobre o Brandt. Eu odiei ver Per virando parte de um processo, mas eu me lembrei de uma coisa. Proteger uma criança, às vezes, significa registrar a verdade mesmo quando a verdade dói de ler. O tribunal concedeu medidas protetivas temporárias enquanto o caso era analisado. Meus pais não podiam entrar em contato com a Harper, se aproximar da nossa casa, ir à escola dela ou mandar presentes por parentes. Eu esperava que minha mãe implorasse. Eu esperava que meu pai explodisse de raiva, mas o que eu não esperava era a rapidez com que a imagem perfeita deles começou a desmoronar. Meu pai passou anos sendo ex-delegado respeitável, o homem em quem os vizinhos confiavam, o pai que outros pais cumprimentavam em eventos da escola. Mas as pessoas começam a te ver diferente quando descobrem que você colocou um rastreador dentro de um brinquedo de criança. A escola da Harper foi avisada imediatamente. A diretora foi gentil, mas firme. Meus pais foram retirados de todas as listas de busca de eventos de emergência. Uma funcionária reconheceu o carro do meu pai pelas fotos e disse que já o tinha visto estacionado perto da escola mais de uma vez mesmo, sem motivo para ele estar ali. Isso também entrou no processo. Meu pai tentou se defender dizendo que só estava cuidando da neta, mas quando cuidado parece vigilância, não é amor, é controle. Minha mãe tentou outro caminho. Mandou mensagens por parentes, dizendo que sentia falta da Harper, que tinha sido pressionada, que nunca quis que a caixa fosse tão assustadora. Por algumas horas isso quase funcionou em mim. Não porque eu acreditasse nela, mas porque filhas demoram demais para parar de ter esperança. Depois eu lembrei da Harper na nossa entrada com as mãos tremendo. Lembrei da minha mãe indo embora sem nem verificar se minha filha conseguia respirar direito entre as lágrimas. Então, quando um parente disse que minha mãe estava arrasada, eu respondi: "Ela entregou uma caixa para minha filha." Aquilo encerrou a conversa. Meu pai cometeu um último erro 3 semanas antes da nossa mudança. Ele apareceu na escola da Harper com flores e um ursinho de pelúcia, dizendo na secretaria que só queria se despedir, mas a escola já tinha sido avisada. Eles não deixaram ele passar da recepção. Ligaram para mim e depois para a polícia. Ele foi embora antes dos policiais chegarem, mas aquilo fortaleceu ainda mais o nosso caso e acabou com o último argumento dele. Depois disso, até parentes que tentavam ficar neutros pararam de pedir que eu perdoasse. Minha mãe foi morar por um tempo no quarto extra da minha tia, dizendo que precisava de espaço do meu pai. Eu não sei se era culpa de verdade ou só mais uma forma de evitar consequências. Só sei que eu não deixei ela ver a Harper. Perdão,
Se um dia vier, não vai ser comprado com lágrimas. Não vai ser apressado só porque os outros estão desconfortáveis e nunca vai exigir que minha filha fique na frente das pessoas que a assustaram só para adultos fingirem que a família está inteira. Nós nos mudamos para Denver no começo da primavera. As primeiras semanas foram difíceis. A Harper dava um pulo toda vez que a campainha tocava. Ela se recusava a dormir com bichinhos de pelúcia no quarto. Perguntava mais de uma vez se o vovô podia nos encontrar. Toda vez eu falava a verdade de um jeito que uma criança pudesse entender. Eu dizia: os adultos estão cuidando disso. Você está segura. Você fez a coisa certa em me contar. Encontramos uma terapeuta infantil e, aos poucos, peça por peça, a Harper foi voltando a ser ela mesma. O Ita ajudou ela a montar uma pequena mesa de desenho perto da janela do novo quarto. Eu comprei um caderno de desenho novo, mas não pedi para ela desenhar a nossa família de novo. Isso tinha que ser escolha dela. Uma noite, cerca de 2 meses depois da mudança, eu encontrei ela sentada na mesa com lápis de cor espalhados por todo lado. Ela tinha desenhado uma casa com montanhas atrás mais brilhante que a primeira maior também. O I estava no quintal segurando o martelo. Eu estava na varanda com uma caneca de café e a Harper estava no meio com a mão na porta da frente. Acima da porta ela escreveu: só pessoas seguras podem entrar. Eu chorei baixinho no corredor, não porque o desenho era triste, mas porque era honesto. Essa foi a lição que meus pais nunca entenderam. Família não é um título que você usa como arma. Amor não ameaça, não vigia, não assusta e não manipula. Amor de verdade faz uma criança se sentir seguro bastante para dizer a verdade. E ser pai e mãe de verdade é escolher a paz do seu filho acima do seu medo de conflito. O que aconteceu com a gente me ensinou que educação não é só o que a criança aprende na escola, é também o que ela aprende vendo adultos colocarem limites, falarem a verdade e protegerem quem é mais vulnerável. A Harper aprendeu que a voz dela importava. Eu aprendi que manter a paz com pessoas perigosas pode custar a segurança de uma criança. E o Ita aprendeu que o silêncio, mesmo quando parece proteção, pode deixar o perigo escondido por tempo demais. Nós não somos uma família perfeita, mas agora somos uma família mais segura. Meus pais queriam usar o medo para nos manter por perto. Em vez disso, o medo me mostrou exatamente o quanto a gente precisava se afastar. E se alguém aqui já ouviu que colocar limites te faz cruel, lembre disso. Limites não destroem famílias saudáveis. Eles revelam quais relações dependiam do seu silêncio para sobreviver. Nossa equipe trabalha para criar histórias cheias de emoção, conflito e mensagens que fazem o público refletir depois do vídeo. Essa história é totalmente fictícia e foi escrita apenas para compartilhar lições dentro de uma narrativa envolvente. Esperamos que ela ajude a valorizar a si mesmo, proteger sua paz e nunca deixar pessoas tóxicas definirem quem você é. M.